Sentado na frente da televisão igual um otário esperando a hora do seu programa favorito começar, você é controlado. Mas calma, a gente vai com carinho. Porque nesse momento, em silêncio, sem gritar, sem alarde, eu preciso te dizer algo que talvez ninguém tenha coragem de falar. Você e toda a sua família estão sendo feitos de bobos. De burros. E não, esse vídeo não é só para te xingar ou lacrar com frases pesadas. Aqui, a gente vai falar a verdade. A verdade que dói. Mas também a única capaz de libertar. Se você tiver coragem, fique. Porque hoje vamos mergulhar num dos assuntos mais urgentes e esquecidos do nosso tempo, o surto silencioso da burrice coletiva. Uma epidemia invisível, mas que está em todos os lugares. Da água que sai da sua torneira até o feed do seu celular. E não é teoria da conspiração, é realidade pura, nua e crua, escancarado na sua cara todos os dias, mas que você aprendeu a ignorar. Vamos começar pelos seus hábitos mais inocentes. A televisão que fica ligada na sua casa enquanto você jura que tá só de fundo. O programa que faz você rir, chorar, ter medo e até mesmo mudar de opinião. Tudo isso não é por acaso. Existe um algoritmo invisível que já entendeu exatamente como te prender na frente do sofá. E mais, ele já previu o que você vai assistir depois. Você não escolheu nada. Você apenas aceitou. E a torneira? Acredite, até a água que chega até sua casa passou por decisões feitas por pessoas que você nunca ouviu falar, que não foram eleitas por ninguém e que têm mais poder do que você imagina. Você acha que tem controle? Acha que sabe o que está fazendo? Pois eu te digo com sinceridade, você está seguindo uma trilha desenhada por mãos que você nunca verá. A burrice virou sistema. E não é a burrice inocente, da falta de estudo ou da dificuldade em aprender. É a burrice escolhida. A burrice confortável. Aquela que prefere não saber. Que zapeia para um programa de fofoca em vez de encarar a realidade. Que ri de quem pensa. Que ataca quem reflete. E essa burrice não é um erro do sistema, ela é o próprio sistema. Porque quanto menos você pensa, mais fácil é te controlar. Quanto mais distraído você está, mais dócil você se torna. A pergunta é, até quando você vai aceitar isso? Até quando vai deixar que decidam por você o que deve comer, o que deve vestir, o que deve acreditar? Se você chegou até aqui, parabéns. Já é mais do que a maioria consegue. E se você tiver coragem de continuar, aperte o cinto. Porque a partir de agora, a gente vai escancarar o véu. Vamos falar do que eles não querem que você saiba. E só para deixar claro, esse canal não tá aqui para te agradar. Tá aqui para cutucar, para acordar, para fazer doer, sim, mas também para fazer pensar. Então, se você tá pronto para ir fundo, inscreva-se agora no canal, ative todas as notificações e prepare-se. O que vem a seguir vai mexer com tudo o que você achava que sabia. Senta aqui comigo por uns minutos. Respira fundo. Não precisa se defender. Nem fazer pose de quem já sabe. Eu só quero conversar contigo. De verdade. Sem máscaras, sem frases feitas, sem jogar pra plateia. Olha ao redor, presta atenção de verdade. Tá todo mundo correndo, rindo, postando, discutindo. Mas, pensando mesmo? Pensando de verdade? Isso virou exceção. E eu não tô falando de um QI alto ou de ler 1000 livros por ano. Tô falando de parar. De olhar para a própria vida e perguntar, o que é que eu tô fazendo com meu tempo, com minha atenção, com a minha alma? Porque, olha, a burrice não chegou com um estrondo. Ela veio sorrindo, dançando, e se instalou onde a gente menos esperava, nos hábitos. Nos cliques. Nas conversas rasas. E, principalmente, na escolha de não pensar. Não é que a gente ficou burro. A gente escolheu ficar assim. Porque pensar dói. Pensar desinstala. Pensar é perigoso. Dá trabalho questionar o que todo mundo aceita. É mais fácil rir de um vídeo idiota do que ler um parágrafo difícil. Mais fácil compartilhar um meme do que parar e refletir. Isso aqui é verdade? Isso aqui tem sentido?
E é aí que mora o problema. A inteligência não morreu por falta de capacidade. Ela foi sendo sufocada pela distração. O excesso de barulho matou o silêncio. E sem silêncio, a gente não ouve nem a própria consciência. Hoje, o pensamento virou resistência. A lucidez, um ato de coragem. Porque o mundo virou um espetáculo onde a ignorância é aplaudida. E quem tenta sair do script é vaiado. Imagina agora uma sala cheia. Todo mundo com o celular na mão. Rolando, rindo, reagindo. Mas ninguém presente. Ninguém ali de verdade. Só corpos ocupando espaço enquanto a mente é puxada para fora. Isso virou o normal. A mente não foca. E sem foco, não tem aprendizado. E sem aprendizado, a gente só repete. Repete frases, repete comportamentos, repete erros. E quando percebe, o tempo foi embora. A vida passou. E você ficou ali, reagindo, mas sem realmente viver. Você já tentou ficar 10 minutos em silêncio sem encostar no celular? Só 10. Parece simples, mas é assustador o quanto isso virou um desafio. Porque a mente viciou na distração. E o vício te priva do essencial, da presença. Do pensar. Do sentir de verdade. E sabe o que mais dói? É que a gente acha que tá tudo bem. Que tá no controle. Mas não tá. Porque quem controla o que você vê, controla o que você pensa. E quem molda o que você pensa, já te possui. Essa é a nova escravidão. Ela não usa algemas, nem chicote. Usa entretenimento. Usa feed. Usa recompensa rápida. Ela te dá dopamina e, em troca, leva embora sua consciência. E o mais trágico? A gente aplaude. Aplaude vídeos vazios. Aplaude ignorância disfarçada de opinião. Aplaude a própria prisão, achando que é liberdade. E quando alguém tenta sair dessa bolha, é ridicularizado, chamado de arrogante, rebelde, estranho. Porque pensar virou pecado. E o pensamento crítico, uma ameaça. Não tô dizendo isso para te assustar. Tô dizendo porque você merece mais. Porque sua mente foi feita para voar, não para rastejar atrás de curtidas. Você merece ter opinião própria, e não só repetir o que viu num post. Você merece silêncio, profundidade, autonomia. Mas para isso, precisa parar. Respirar. Desligar o automático. Começar a perguntar: por que eu acredito nisso? Quem me ensinou isso? Faz sentido para mim? E, principalmente, o que eu estou entregando da minha alma em troca de um pouco de distração? Porque se você não pagar o preço da consciência, vai pagar, mais cedo ou mais tarde, o preço da submissão. E esse custo é alto. É a sua vida. E o que você faz com ela? Então a escolha é sua. Mas lembre-se, até o silêncio, hoje, é um ato de coragem. Sabe o mais curioso disso tudo? É que essa epidemia da burrice, essa distração que parece nova, moderna, digital, na verdade, já foi prevista há muito tempo. Muito antes da internet. Muito antes do celular. Muito antes desse teatro de vozes vazias e telas brilhantes. 3 homens, em épocas e contextos totalmente diferentes, deixaram avisos bem claros. Só que quase ninguém escutou. Porque a verdade, quando dita cedo demais, costuma ser ignorada. Mas ela não desaparece. Ela fica ali, esperando alguém com coragem para resgatar. Um deles foi George Orwell. No seu livro 1984, ele não só falou de um futuro controlado por um sistema autoritário, mas mostrou como a linguagem, a distração e a manipulação da informação seriam as verdadeiras armas para dominar o ser humano. Orwell não falava apenas de um regime político. Ele falava da mente. Do jeito como controlam o que você vê, o que você pensa e, no fim, quem você é. Ele dizia: a massa manter-se-á ignorante, mas dócil. E é exatamente isso que está acontecendo. Uma geração inteira sendo treinada para aceitar o que é dado, sem nunca mais perguntar: por quê? Outro nome é Aldous Huxley,
o autor de Admirável Mundo Novo. Enquanto Orwell falava do medo como controle, Huxley alertava sobre o prazer como ferramenta de dominação. Um mundo onde as pessoas seriam tão entretidas, tão distraídas, tão mergulhadas em sensações imediatas, que simplesmente parariam de se importar com a verdade. Não seria necessário censurar, porque ninguém mais buscaria saber. E olha ao nosso redor, quantas pessoas você conhece que realmente se interessam por sabedoria? Que ainda leem, pensam, estudam, duvidam? Quantas preferem a anestesia da próxima notificação? E o terceiro? Foi Søren Kierkegaard, um pensador do século XIX. Ele não falava de redes sociais nem de televisão, mas falava da alma. Daquilo que vem de dentro. E dizia que a maior forma de desespero é não ser quem se é. Ou seja, viver uma vida desconectada de si mesmo, moldada por opiniões alheias, guiada pelo medo do julgamento, pela busca por aprovação. Ele já alertava que a distração é o caminho mais fácil para a fuga de si mesmo. E talvez, por isso mesmo, seja o mais perigoso. Porque quem foge de si, já perdeu a guerra antes mesmo de lutar. Esses três não te conheciam. Não sabiam seu nome. Mas já estavam falando com você. Sim, com você. Porque se você chegou até aqui, escutando isso com atenção, com o coração aberto, então é sinal de que tem algo diferente em você. Algo que ainda pulsa. Que ainda quer ver. Que ainda quer sentir. Isso aqui não é só um vídeo. É um chamado. Um lembrete. Um toque de despertador dizendo, acorda. Porque você foi escolhido. Escolhido para não se perder. Para não ser mais um. Para não cair nessa multidão anestesiada que sorri enquanto afunda. Você tem dentro de si a centelha que resiste. E talvez só precise ser lembrado disso. Não é sobre ser melhor que os outros. É sobre não esquecer quem você é. É sobre parar de repetir o que o mundo inteiro diz e começar a perguntar: o que eu acredito? É sobre não vender sua alma por aplausos vazios. É sobre ter coragem de ficar em silêncio, enquanto todos gritam. Coragem de se calar, para poder ouvir. Se você sentiu algo nesse vídeo, algo que apertou, incomodou ou até doeu, parabéns. Isso é sinal de que você ainda está vivo. Vivo por dentro. Em meio a um mundo entorpecido por fora. E agora, eu só tenho mais uma coisa para te dizer. Se chegou até aqui, você entendeu. E se entendeu, você é diferente. Não se trata de ego, nem de orgulho. É um chamado para responsabilidade. Porque quem vê, não pode mais fingir que não viu. Então, levanta. Silencie um pouco esse mundo. Fortaleça sua mente. Honre sua consciência. E, acima de tudo, não se perca. Porque, no fim, a verdadeira liberdade começa quando você volta a pensar por si mesmo. Até breve.